Ok, são 17 horas e 37 minutinhos. Vamos à entrevista? Vamos lá. Hoje a gente recebe aqui no nosso programa, para falar inclusive sobre o Outubro Rosa, a professora, doutora, Marina Cambuí. Ela é doutora, também professora na UniFG, e vem falar sobre esse importante trabalho que é realizado esse mês de outubro. Especialista na área, né? Isso. Esse mês de outubro e também todo ano, né, Gilson? Esse mês é mais intensificado, mas todo ano deve ser feito esse trabalho. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito boa tarde. Boa tarde, Tom. Boa tarde, Gilson. É um prazer, viu? Muitíssimo obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, fiquei muito contente. Eu já fui na Alvorada esse Outubro Rosa, já fui aí pela manhã, mas fiquei muito feliz de ir à tarde também, porque a gente precisa fazer essa conscientização, a gente precisa fazer o alerta, e por mais que os ouvintes da Alvorada sejam fiéis, às vezes tem um público diferente, né, de manhã e de tarde, então não custa a gente sempre mandar a nossa mensagem. Correto. Doutora, em primeiro plano, a gente perguntaria o seguinte, né? Como, em termos de informação, qual a importância e como surgiu, né? Qual é a origem dessa campanha Outubro Rosa, né? Que é esse mês, como o Tony disse, de conscientização, de mobilização com relação ao câncer de mama. Onde é que surgiu essa campanha? Qual é a origem? Olha, Tony, a origem dessa campanha não é nem aqui no Brasil, sabe? Uhum. É uma campanha que surgiu nos Estados Unidos, então às vezes a gente vê aqui em Guanambi, ou às vezes no Brasil fazendo alguma, uma campanha, às vezes a gente não imagina que o Outubro Rosa é uma campanha mundial, né? Ela surgiu nos anos 90 nos Estados Unidos, e ela surgiu justamente, eu acho interessante essa campanha porque ela surgiu aos poucos. Então, nunca ninguém falou assim, vamos fazer uma campanha no mundo inteiro para a conscientização do câncer de mama. Não, surgiu em uma cidadezinha isolada, no estado dos Estados Unidos, e aí, aos poucos, os outros estados foram percebendo, né, que essa campanha vinha dando certo, que as mulheres realmente estavam sendo conscientizadas, educadas, e aí cada estado também foi fazendo, foi vendo um fazendo, foi vendo o outro fazendo, enfim. Aí depois já ficou concretizado nos Estados Unidos inteiro, essa campanha do Outubro Rosa, e agora, né, no mundo inteiro. Então, o mundo inteiro faz essa campanha, que é a campanha de conscientização com relação ao câncer de mama, Tony, porque é o câncer mais comum em mulheres. Então, quando a gente faz essa campanha, o que a gente quer? Qual é o objetivo da gente, né? Por que eu estou aqui? Por que vocês aí, homens, né, me chamaram para dar esse alerta? Porque é o câncer de maior incidência e de maior mortalidade entre as mulheres. Então, não custa a gente estar por dentro, não custa a gente estar informado e não custa para as mulheres a prevenção. Inclusive, doutora, é bom destacar também que o câncer de mama também pode ser detectado em homens, né? Uhum. Assim, a campanha mesmo, né, não querendo tirar o mérito de vocês, homens aí, mas a campanha mesmo, ela é feita para as mulheres, né, porque por isso que também tem a cor rosa, mas 1% dos casos de câncer de mama ocorrem em homens. Então, o homem, principalmente, ele tem um receio maior de procurar assistência médica, né? As mulheres, qualquer coisinha, já estão fazendo os exames, já estão indo ali no posto. O homem, ele tem uma resistência maior. Então, qualquer homem que estiver ouvindo a gente aí, que perceber qualquer diferença na mama, não guarde, não ache assim, não, vou deixar isso aqui, vai melhorar, né? Ou ficar achando que não é nada não, porque o grande problema é esse negócio de achar que não é nada não. Então, procure assistência médica, sendo homem ou sendo mulher. Foi muito bem colocada, obrigada pela pergunta, porque a gente sempre tem que reforçar isso. Doutora, a questão da conscientização, que é um foco muito forte durante toda essa campanha do Outubro Rosa, e a senhora que como profissional, como professora também e profissional envolvida nessa questão, como é que tem sido a mobilização,
a conscientização das mulheres, a adesão, porque a gente sabe que toda campanha, toda diagnóstico, vamos dizer assim, às vezes tem uma certa reação, né? Muitas vezes se fala, não, isso aí eu já sei, não precisa mais de informação, não precisa de campanha, não preciso ir uma palestra. Como que vem sendo esse envolvimento das mulheres na campanha em si? Olha, eu estou aqui em Guanambi eu tenho 9 anos que eu cheguei aqui. Quer dizer, relativamente pouco tempo, mas já deu para ter uma experiência de 9 anos aqui em Guanambi. Então, é nítida a diferença, né, de quando eu cheguei para hoje. Quando eu cheguei aqui, logo há 9, 10 anos atrás, eu cheguei a receber muitas mulheres assim, com feridas na mama, né, que se recusavam a tratar, que se recusavam a ir ao médico e que escondiam, né, muita mulher que escondia das filhas, dos familiares, não mostrava para ninguém, e quando a família ia descobrir, já estava assim, numa fase de ferida, sabe, já estava numa fase bem avançada. Hoje em dia, eu venho percebendo com o tempo uma preocupação maior das mulheres com o cuidado. Então, às vezes eu recebo até mulheres, ainda bem, né? Que bom, isso não é uma crítica, não, é um elogio. Eu recebo muitas mulheres, às vezes, que não tem nada, né? Mas que por perceberem uma alteraçãozinha, uma besteirinha, elas já vão procurar a assistência médica, porque elas perceberam a importância do diagnóstico precoce, de ver no início, né? Então, eu penso, assim, pelo que eu vi, essa conscientização tem dado sucesso, né? Tem dado resultado, e cada ano que passa, a gente vê esse resultado melhor ainda. Antes, os nódulos, eles eram detectados muito grandes, né? Já ultrapassados, como o pessoal fala, né? Já estava passado, já estava ultrapassado aquilo ali. E hoje não. Qualquer besteirinha, qualquer alteraçãozinha que as mulheres, principalmente, veem na mama, elas já costumam procurar imediatamente. Assim, hoje é mais raro, acontece, né? Porque faz parte, o ser humano é realmente, assim, né? Diferente, mas hoje é mais difícil a gente encontrar um caso, assim, mais avançado da pessoa que não procurou assistência. Muito bem. Eu estava dando uma olhada aqui, doutora. No Brasil, inclusive, o Instituto tem estimado que muitas pessoas estão sendo diagnosticadas, né? Muitas mulheres com câncer, né? Isso. É como eu falei para vocês, é o mais comum em mulheres. E assim, ó, uma coisa interessante é que se você pegar o câncer de mama, que está em primeiro lugar, né, e ver o segundo lugar, que é colo de útero, o câncer de mama é quase 3 vezes mais incidente, né? Então, assim, do primeiro lugar para o segundo, tem uma diferença de quase o triplo de incidência. É o mais comum em incidência e o mais comum em mortalidade, né? No Brasil e no mundo. Então, daí a importância da gente estar aqui falando com vocês no rádio, né? Conscientizando, educando, fazendo a campanha do Outubro Rosa, porque a gente não pode deixar, né, com que isso piore, né? A situação das neoplasias malignas, Tony, ela vem preocupado muito a sociedade, porque cada ano que passa tem aumentado o número de câncer, né? Então, você pegar lá 2012, 2011, era mais ou menos 45, 44, se eu não estou enganada, assim, 1.000 casos por ano. Hoje, né, a estimativa de 2021 já são 66 mil novos casos. Então, realmente, às vezes essa sensação que as pessoas têm, que falam com a gente, nossa, mas tem muita gente com essa doença, nossa, tem muita gente com câncer, não é só uma impressão, né, assim, da cabeça das pessoas, ou dos vizinhos, ou ali daquela cidade. É uma realidade. Então, já que está aumentando essa incidência, a gente precisa fazer uma contracorrente de prevenção, né? Uma contracorrente de educação, para que isso possa, pelo menos, ser minimizado. Muito bem. Doutora, tem aquele ditado que diz que a prevenção sempre é o melhor remédio, né? E acredito também, é claro, que no caso do câncer de mama, a prevenção é o melhor caminho. Então, a pergunta é a seguinte: quais as formas de prevenção
E as mulheres, quais são os mecanismos de prevenção? E também já engato outra pergunta em questão da faixa etária, né? A partir de quando as mulheres já podem fazer aí os seus diagnósticos e as ações de prevenção? Tem 2 tipos de prevenção principais. O primeiro tipo de prevenção, que é muito importante, é a prevenção primária. O que é prevenção primária? É a gente prevenir a doença antes dela aparecer, né? Ou seja, a gente evitar que a doença apareça, evitar que a doença surja. Claro que muita coisa não é culpa da gente e muita coisa a gente não controla na vida, né? Nem tudo é controlado, mas a gente pode diminuir o nosso risco. Como é que a gente diminui em 30% o risco de ter câncer de mama? A gente consegue falar assim, meu risco é X, eu posso diminuir 30% desse risco. Como? Mantendo o peso corporal adequado, praticando atividade física regular e tendo alimentação saudável. Com esses 3 pontos, eu consigo diminuir minha chance de ter câncer de mama em 30%. Essa é a prevenção primária. Agora, a gente tem também a prevenção secundária. A prevenção secundária é aquela que eu vou detectar a doença, né? Que é fazendo os exames. Então, na prevenção secundária, o que a gente quer quando a gente fala para a mulher se tocar, fazer o autoexame, fazer a mamografia? A gente quer detectar a doença no início, porque quando a gente detecta no início, a chance de cura é muito maior. Então, toda mulher acima de 40 anos deve fazer a mamografia anualmente. Então, se você está aí em casa, está ouvindo a gente, tem acima de 40 anos, tem que fazer a mamografia para prevenir, né, o câncer de mama, detectar numa fase inicial, às vezes até uma lesão pré-maligna, que não é nem câncer ainda, para poder a gente tratar e ter quase 100% de chance de cura. É isso que a gente quer. E um recadinho, eu converso demais, viu, Tony? Não, pode ficar à vontade, informação da senhora super importante. É que muitas mulheres, né, e às vezes homens também, viu, falam assim, eu não vou ficar fazendo exame não, que eu não vou procurar a doença, né? É uma fala bem comum, mas no caso do câncer de mama, quer dizer, no caso de qualquer outra doença, a gente precisa fazer uma reflexão seguinte, que você fazendo o exame, né, você não vai criar uma doença, né, que não existia. Ela só não existia na sua cabeça, né? Mas você vai achar aquela doença ainda inicial. E quando a gente quando a gente procura, né, a doença na mamografia, e a gente acha, a gente tem uma grande oportunidade de curar e tratar essa mulher com chances de cura muito altas, né? Então, se a gente não procura e vai achar só quando a doença já está estourada, já está avançada, aí a chance de cura já é bem menor. Por isso que a gente sempre reforça para fazer os exames preventivos. Doutora, inclusive eu estava dando uma olhada, uma pesquisada por aqui, e esse problema, essa campanha esse ano é diferenciada, né? Passamos aí quase 2 anos de pandemia e nesse período muitas mulheres e também os homens em geral, as pessoas que necessitavam de acompanhamento médico mais específicos, não fizeram, né? Olha, foi tão complicado, sabe, essa pandemia. Me deixou tão chateada, me deixou tão triste, porque, assim, eu gosto muito do meu trabalho, sabe? Eu sou apaixonada pelo que eu faço e assim, vocês podem perceber que eu sou super ativa no Outubro Rosa, porque é uma causa que realmente eu abraço. Porque sou eu que estou ali atendendo a paciente, sou eu que estou ali consolando, sou eu que estou ali dando o diagnóstico, né? Então, falando para ela, de repente, que ela tem uma doença que realmente assusta, que deixa triste, tanto ela quanto o familiar inteiro. Então, essa parte da pandemia mexeu muito comigo, acho que mexeu com todo mundo, mas, assim, comigo, principalmente, os casos estão vindo muito mais avançados, porque as mulheres elas não tiveram a oportunidade de fazer os exames. Muitas até quiseram, né? Muitas até tinham pedido, muitas até mais não tiveram essa oportunidade. E é uma coisa assim, sabe, gente, que a gente
não sabe nem o que dizer, não sabe nem o que falar, porque o início da pandemia foi muito difícil para todo mundo, né? Então, as mulheres que têm que fazer a mamografia são mulheres acima de 40 anos, então pega uma faixa muito grande de paciente idoso. E quando começou essa parte do Covid, fez-se um alerta muito grande para os idosos. Então, eles ficaram com muito medo de sair de casa e fazer os exames preventivos, seja para mama, que eu estou falando para qualquer outro tipo de doença, porque realmente era um risco muito grande para eles. E o ambiente que se faz exame é o mesmo ambiente, né, de hospitalar, de clínicas, o que gera um medo muito maior, né, o que exacerba esse medo. Então, por um lado, eu fiquei chateada, eu fiquei triste, prejudicou demais, prejudicou muito, mas, por outro lado, também eu entendo, porque foi realmente uma situação muito complicada, tanto para os órgãos públicos, né, quanto para a cabeça também, para o psicológico dessa pessoa que ia sair de casa para poder fazer o exame, né? Às vezes o órgão, às vezes até não estava funcionando, mas às vezes estava até funcionando, mas a pessoa teve medo de fazer. Mas agora com a vacina, graças a Deus, né, gente, já estamos voltando ao normal, já estamos melhorando isso daí. Ok. Doutora, a senhora falava anteriormente da prevenção, dos cuidados primários, né, e todos os cuidados em termos da prevenção, né, e que está mais ou menos ligado uma coisa com a outra. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho das causas, o que é que pode vir a causar o câncer de mama. Entendi. Não tem uma causa, assim, específica, sabe? Para eu colocar a culpa, né? Porque quando a gente dá um diagnóstico, a paciente, a familiar, ela fica logo procurando uma culpa, né? Será o que foi, né, que aconteceu? Ah, foi a raiva que ela passou? Ah, foi o hormônio que tomou? Ah, então, assim, existe uma necessidade do ser humano de achar uma razão para tudo. E não existe uma única razão para o câncer de mama, né? Ele é multifatorial, então assim, são vários fatores envolvidos que juntos, né, aumentam o risco da mulher ter a doença. Então, são fatores hormonais, então aquelas mulheres que tomam terapia de reposição hormonal, as mulheres que têm a primeira menstruação muito cedo, a última menstruação muito tarde, porque aí ela fica muito tempo com os hormônios femininos no corpo, mulheres que nunca tiveram filhos, né? Então, esses são os fatores hormonais. Tem os fatores genéticos, hereditários, que são aquelas pessoas que têm história familiar de câncer de mama na família. E tem os fatores ambientais, né? Que é tabagismo, ou comportamentais também. Tabagismo, a mulher que fuma, que bebe, acima do peso, que alimenta mal, que é sedentária. Então, tudo exposição a agentes químicos, né? Agrotóxicos, hormônios, poluentes. Então, tudo isso junto gera um risco maior, mas gera um risco, aumenta a chance, aumenta o risco, mas não é a causa da doença. A causa da doença, como eu falei, não é que ela é desconhecida, mas ela tem múltiplos fatores envolvidos. Nós homens, alguns, né, que tem profissionais médicos, homens também que tratam muito essa causa, mas eu particularmente, Gilson Medina, eu sou leigo na área, mas ouvi falando, doutora, de que as mães que amamentam mais, que diminui o risco de ter câncer de mama? Isso. A amamentação a gente chama de fator protetor, protege com relação ao câncer de mama. E quanto maior o tempo que a mulher amamenta, maior a proteção. Então, assim, por exemplo, se a mulher amamentou um filho, 1 ano, o outro filho não amamentou, o outro filho ela amamentou 1 ano e meio, ela tem 2 anos e meio, né, de amamentação. Esses anos vão se somando no decorrer da idade reprodutiva da mulher. E aí, quanto maior o tempo, também maior a proteção. A amamentação é realmente um fator protetor. Mas, assim, um alerta. É um fator protetor, diminui o risco, mas não significa que a mulher que está amamentando não possa ter a doença. Então, se a mulher está amamentando, ela percebeu alguma diferença na mama, ela tem que procurar o mastologista.
Ano passado, Tony, eu dei o diagnóstico de uma menina de 26 anos, 26, amamentando um bebezinho de 40 dias, né? Então, a amamentação é um fator protetor, mas não é garantia de que a mulher não vai ter. Eu estou dando esse alerta porque, justamente, algumas mulheres falam assim, eu não vim não porque eu estava amamentando. Diz que quem não está amamentando não tem, né? Ou quem amamentou muito não tem. Não é assim, não tem. Diminui a chance, mas não é que garante a ausência da doença. Muito bem. Doutora, a gente agradece muito a sua participação, trazendo essas informações importantes, essa conscientização, porque quem tem informação realmente tem como se prevenir exatamente em função dessa doença, né, que atinge aí o câncer de mama. E gostaria de deixar à vontade para a senhora acrescentar, né, algo que não tenhamos questionado e deixar a sua mensagem final também aos nossos ouvintes, principalmente às nossas ouvintes, as mulheres, e também, né, as atividades que a senhora está participando aí no contexto dessa campanha. Fique à vontade para as suas conclusões finais. Eu queria mandar um recado para as mulheres que estão ouvindo e também para os homens, porque o conhecimento, Tony e Gilson, ele não vale nada se ele não for compartilhado, né? Uhum. Então, eu ter uma coisa só para mim e não compartilhar com o outro não vai valer de nada. Eu vou morrer com isso daqui, para mim não vai ter nenhuma valia. Então, os homens que estão ouvindo a gente, né, eu espero que passem para as esposas, né, para a mãe, para a vizinha, para a tia, para a amiga. Então, todo homem tem um monte de mulher ali junto dele. Então, eu queria que os homens partilhassem essa mensagem, né, e cuidassem das mulheres que vocês têm em casa. Então, esse era o recadinho que eu quero dar para os homens, além daquele que a gente falou sobre o câncer de mama no homem. E um recadinho para as mulheres é o seguinte, que normalmente a gente, mulher, né, às vezes tem um trabalho dentro de casa que não é pouco, tem filho para cuidar, às vezes cuida até de algum parente doente, né, tem trabalho às vezes fora, tem um marido que às vezes é muito exigente, a gente sabe como é. Então, é um monte de coisa na cabeça da mulher que muitas vezes ela acha que ela não tem o direito de cuidar dela, né? Ou que às vezes as pessoas de dentro de casa, pelo costume mesmo, pelo hábito, não é por maldade, de forma alguma, acabam sugando muito ali do trabalho da mulher e ela trabalha de noite e ela não dá aquela paradinha para cuidar um pouquinho dela. Então, é essencial que você pare um pouquinho, mulher, e cuide de você, né? Pare um pouquinho, vai no postinho, faz seus exames, se dê esse direito, né, de cuidar de você, porque você só vai poder cuidar bem das outras pessoas, você só vai poder cuidar bem do seu filho, do seu marido, do seu emprego, né, de sua família, você só vai poder cuidar bem do outro se você estiver bem com você mesma, né? Tanto física quanto mentalmente. Então, eu sempre digo para meus pacientes, quem não tem um tempinho para cuidar da saúde, vai ter que arranjar um tempo para cuidar da doença. A conta vai vir de qualquer jeito, então você escolhe qual a melhor maneira de você gastar o seu tempo. Muito bem, muito obrigado, doutora, e a gente espera que em breve oportunidade a doutora esteja de volta aqui no nosso programa, né, para falarmos desse e de outros assuntos também da área médica, que é sempre um tema recorrente, sempre e o nosso programa está aqui sempre à sua inteira disposição, aí tanto como profissional, como professora também da UniFG. Muito obrigado, então, e boa noite. Obrigada a vocês, viu? Foi um prazer enorme. Obrigadão. Fiquem com Deus. E um abraço para os ouvintes. Tchau, gente. Tchau. Tá aí, então, né? Fica aí a nossa entrevista e essa reflexão, né, de conscientização para o nosso público, Tony.